Boa tarde a todos e a todas, espero que todos estejam bem. Estamos agora, então, recomeçando em 2026 os seminários do Grupo de Dinâmica Orbital Planetologia, e a gente começa com uma apresentação top, um professor já bem conhecido, pesquisador da nossa área, o professor Antônio Fernando Betachini de Almeida Prado, pesquisador do INPE, sênior, e, quer dizer, está na ativa, né, titular, e vai falar para a gente sobre tethers. Betachini? Bom, obrigado, eu agradeço muito o convite, né? A gente define aqui como pé na cova, né? Porque você já chega naquela fase onde você já recebe o abono aposentadoria, então a nossa determinação não é mais sênior, é pé na cova. Espero que não esteja certo por algum tempo. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de apresentar, discutir algumas ideias aqui, né? Em particular, sendo o primeiro, não sabia que eu seria o primeiro, mas fico muito feliz de ser o primeiro do ano. Assim, facilita para você entrar numa ordem crescente, né? Fica mais fácil para os outros serem melhores. Então, é uma estratégia também. De qualquer forma, brincadeiras à parte, eu agradeço aí. A minha ideia é a seguinte: eu estudei um pouco a literatura e encontrei alguns papers que falavam de órbitas artificiais sunsíncronas, né? Na verdade, falava de sunsíncronas e de frozen, mas eu acabei optando por enfocar um pouco mais as sunsíncronas. E a ideia é bastante interessante. Eu vi nesses trabalhos isso feito com controle baixo impulso e pensei, por que não colocar um téter eletrodinâmico? E fiz umas continhas mais ou menos para fazer uma pesquisa inicial sobre isso, né? Então, só para uniformizar, eu sei que tem muito, para a maioria de vocês isso é um certo tédio, mas tem alunos em particular de astronomia, de outras áreas, que talvez não esteja muito familiarizado com terminologia de satélites, né? Um satélite Sol síncrono é aquele cujo plano orbital rotaciona com a mesma velocidade angular do movimento aparente do Sol em torno da Terra, né? Então a gente tem o J2, né, que é o achatamento da Terra. A Terra não é uma esfera, ela tem um pouco mais de massa próximo do Equador, né? E se você coloca isso em equações planetárias de Lagrange, expande, etc., você descobre que tem três efeitos básicos dessa perturbação extra, digamos assim, por essa massa extra verdinha que você tem aqui, né? Aqui estão os elementos keplerianos, acho que isso aí todo mundo conhece, inclinação, aqui tem a longitude do nó ascendente, e o que esse J2 faz, esse excesso de massa aqui, é fazer com que o longitude do nó ascendente não seja mais constante, nem o argumento do perigeu e nem o movimento médio. Então dá para deduzir, expandindo o potencial terrestre até J2, obviamente, equações como essa, né? O ômega ponto vai ser dado por menos 3 meios de J2, que é um coeficiente que mede o achatamento da Terra, quanto mais achatado, maior ele é. R, que é o raio equatorial médio da Terra. P é o semilatus retum, A que multiplica 1 menos excentricidade ao quadrado, movimento médio e inclinação. E tem também um efeito na longitude do perigeu, né? Dado por uma equação como essa, que também é uma combinação dos mesmos elementos aqui, só de forma diferente. E tem uma mudança no movimento médio também, que usualmente é pequena. O que importa para um satélite Sol síncrono é a equação do longitude do nó ascendente. Porque se esse plano girar e der uma volta por ano, ele vai acompanhar o movimento aparente do Sol em torno da Terra. E com isso você mantém as mesmas condições de iluminação, o que é muito favorável, por exemplo, para satélites de sensoriamento remoto, porque quando você tira uma foto ou coleta um dado, o ângulo de incidência do Sol é sempre o mesmo. A gente chama de órbita 10h30 da manhã, órbita 14h30, coisas assim, porque sempre que ele passar por um ponto, ele vai passar na mesma hora. A Terra está girando embaixo, então você não vai passar todo dia aqui na minha sala às 12h30, mas seja onde for que ele estiver passando, ele sempre vai passar às 12h30. E isso traz inúmeras vantagens. Isso é com base nessa pequena equação aqui, né? Então eu tenho uma combinação de semi-eixo maior e excentricidade através do P, inclinação. Então esses três elementos orbitais definem para mim essa velocidade ômega ponto. Eu desejo que ela tenha uma velocidade de 0,9863 graus por dia, porque isso é o que dá se você dividir 360 graus por 365,25, que é mais ou menos a duração de um dia, né, de um dia solar médio.
Então você consegue fazer isso. Essas figurinhas só servem para mostrar que a solução sol síncrona natural, ela é uma linha, né? Eu construí aqui para a excentricidade de 0,0035, uma excentricidade típica de satélites de sensoramento remoto, e coloquei no eixo horizontal o semi-eixo maior, no eixo vertical a inclinação. Então, zero é onde eu estou obtendo exatamente isso, ou seja, aquela minha equação do omegão ponto dá exatamente 98,3. Então, isto menos aquilo dá zero. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a divisória está aqui. Essa linha é a minha órbita Sol síncrona natural. Essas soluções que eu consigo obter. Se por acaso eu quiser uma inclinação um pouco menor, um pouco maior para o mesmo semi-eixo, ou um semi-eixo um pouco maior ou um pouco menor para uma mesma inclinação, eu não consigo uma solução natural. É aí que vem a ideia das órbitas síncronas artificiais. Se você adicionar um controle, que não precisa de uma força muito grande, você consegue deslocar isso para as laterais e para as verticais. O que pode ser interessante. Se por alguma razão da missão você precisa de uma inclinação exatamente nesse valor aqui, que seria algo como 1,00115, mas você quiser um semi-eixo um pouco maior, e na verdade aqui você tem uma diferença de aqui é 6.900, aqui é 7.000. Se você quiser vir nesse extremo, você já tem uma diferença de 100 quilômetros em altitude. É uma diferença substancial para um satélite que vai estar na faixa de 600, 700. Se você tiver uma altitude maior, você pode ver um campo maior da Terra, o que pode ser benéfico. Se você tiver uma altitude menor, você vê menos campo, mas o seu equipamento pode ser menos preciso, digamos assim, ou menos potente para observar. Então, existem condições onde você pode querer manter uma inclinação e aumentar ou diminuir o semi-eixo, ou manter um semi-eixo e aumentar ou diminuir uma inclinação. A figura da direita é a mesma, ela só está aumentada no eixo X, né? Aqui iria de 6,9 vezes 10 a sexta até 7, aqui vai de 6,8 até 7,1, é só um aumento disso. Aqui está as soluções naturais das órbitas assíncronas. É mais para ver que você tem um monte de outras condições que não atendem exatamente a Sol síncrona, mas que não fogem tanto. Então, um pequeno controle poderia aumentar o seu leque de opções. Aqui é a mesma coisa, mas com faixas diferentes, né? Aqui já estou indo para uma faixa maior, né? Essa daqui já vai, por exemplo, de 6,7 até 7,2. Então você já está indo de 6.660 quilômetros, aqui está em metros, tira 1.000. Aqui está indo de 6.700 a 7.200 em semi-eixo. E você vê que as soluções que estariam aqui, que são as naturais, é só pega uma faixa pequena, né? Então várias altitudes ficam de fora, várias inclinações ficam de fora. Esse outro lado eu só mantive o eixo X e expandi o eixo de inclinações, né? Para mostrar, para enfatizar esse ponto. Aqui estão as órbitas naturais. Então qualquer inclinação acima disso, eu praticamente não tenho soluções. Eu teria que recorrer a altitudes muito elevadas. Então, se por alguma outra razão da missão eu precisar disso, eu não teria como obter essas inclinações. Ou, se a minha inclinação tiver perturbações e for fugindo disso, eu poderia compensar dessa forma também, ou alterando a inclinação, ou gerando essas órbitas artificiais numa inclinação um pouco diferente. De repente, pode ser mais interessante essa órbita do que a manobra de inclinação, que é uma coisa que custa caro. Aqui é a mesma coisa, só que para uma outra excentricidade, né? São 3 parâmetros que pesam: excentricidade, semi-eixo e inclinação. Então eu fui variando as excentricidades e fazendo gráficos de semi-eixo contra inclinação. Aqui seria aqui. Essa aqui seria a minha linha de soluções naturais. Você vê que ela parte de uma certa inclinação, abaixo dela não tem, e cobre todo o aspecto. Não cobre todo o aspecto. Tem um pedaço aqui de semi-eixo que você não consegue pegar também. Aqui é essencialmente a mesma coisa, só que o que eu mudei aqui? Acho que eu mudei um pouco a inclinação. Não é a inclinação. 6,5.
0, ela tem um zoom dessa região aqui. Então, qual seria a ideia de uma órbita artificial Sol-síncrona? A ideia é que você tenha uma outra força, além do J2, que complemente o J2. Então, a minha taxa de variação seria a taxa de variação devido ao J2, dado por essa expressão, mais uma taxa de variação devido a um baixo empuxo, por exemplo, ou a aplicação de um tether, ou uma outra forma qualquer. Uma vela solar poderia ser utilizada aqui, por exemplo. Qualquer coisa que gere uma força pequena pode ser utilizada aqui, que vai dar mais flexibilidade às missões. A vantagem do tether é que ele não gasta combustível, né? Um tether eletrodinâmico é aquele no qual você passa uma corrente através de um cabo, né? Você estende um cabo, passa uma corrente, essa corrente interage com o campo magnético da Terra e gera a chamada força de Lorentz, né? Tem uma figurinha aqui. Então aqui você tem um cabo, você passa uma corrente, e isso interage com o campo eletromagnético da Terra. Isso gera a força de Lorentz que aplica numa direção. Então, no fundo, você tem uma direção de força que você, ajustando a atitude do seu cabo, você pode ir para uma direção ou por outra. E se você inverter o sentido da corrente, você vai inverter o sentido da força. Então, quando você pensa, por exemplo, em derrubar um satélite ou manter o satélite em órbita, se você aplica numa certa direção, você sobe a órbita. Se você aplica numa direção oposta, você baixa a órbita. Então, você pode tanto fazer manutenção orbital, como pode fazer o deorbit depois que encerra a sua missão, né? Muitos desses téteres são baseados em plasma que existe. Então, é uma sopa de elétrons que existe, e você usa um mecanismo de você usar esses elétrons para fazer essa corrente. Mas também tem opções onde você coloca uma bateria proposital aqui e que pode gerar correntes bem maiores do que as usuais, sem depender da densidade do plasma, que é uma coisa que varia com altitude, varia com azimuth, etc. Normalmente o tether fica esticadinho apontando para a Terra com base em gradiente de gravidade, né? Você põe uma massa maior num lado do que no outro, ele gera um gradiente de gravidade ali e ele fica apontando para a Terra. Então você não precisa ter necessariamente um sistema de controle de atitude para isso. Você pode controlar ele simplesmente invertendo o sentido da corrente. E, ok, vai ser um equipamento a mais que você coloca, que talvez tenha peso, talvez tenha algum trabalho extra para colocar. Só para fazer isso, será que vale a pena? Depende da missão. Mas é importante lembrar que ele não serve só para isso também. Tethers, em particular o eletrodinâmico, tem sido muito discutido na literatura já há muitos anos para você desorbitar o satélite, né? Que é uma parte importante da missão. Antigamente se falava numa regra de 25 anos, onde você tem que tirar em no máximo 25 anos um satélite da órbita depois de estar inutilizado, que acabou a vida útil. Hoje já se fala em 5 anos. Ninguém implementa exatamente essa regra, mas isso é uma questão que tem aumentado o debate. Cada vez mais vai começar a ter pressão para você tirar o seu satélite, para que ele não vire debris, né? Se você deixa o satélite lá, ele vira um debris, ele vai inevitavelmente mais cedo ou mais tarde colidir com o outro, esse debris vai virar um milhão de debris, então você tem essa dificuldade. Então, um equipamento como esse, ele serviria para tudo. Ele serviria para você gerar essa órbita artificial, ele serve para você aumentar o semi-eixo para compensar o efeito atmosférico do decaimento natural, para você manter ele mais tempo na mesma altitude, e ele serviria também para você fazer o deorbit no final de vida. Você só inverte o sentido da corrente e ele passa a frear o veículo em vez de acelerar, fazendo com que o semi-eixo vá decaindo até que ele queime na atmosfera. Então, um sistema desse teria pelo menos 3 utilidades, sem contar outras possíveis, que poderia ser, por exemplo, evitar colisão com debris, etc., né? Se você souber com uma certa antecedência uma colisão de debris, você poderia eventualmente usar ele para isso. Embora ele seja uma força relativamente fraca, você não vai conseguir mudar a velocidade instantaneamente, mas com alguma antecedência você consegue algum resultado. E para fugir de um debris, você não precisa mudar muito o seu semi-eixo. Se você deslocar ele de 10 metros, você já consegue evitar uma colisão, por exemplo.
Então, a ideia é achar equações, né, que existem. Eu achei algumas equações que eu gostei na literatura, fiz umas pequenas mudanças nela para adequar, mas eu achei bastante interessante, porque eles já mostram como varia os elementos keplerianos em função da força de Lorentz. Daí eu posso focar no semi-eixo na hora de decair e focar na longitude do nodo ascendente na hora de você manter uma órbita artificial. Então, são essas equações. Ela já está incluído vários elementos, né? Você parte do princípio de que a força de Lorentz é a corrente vetor, o momento magnético, o campo magnético multiplicado pelo comprimento. A corrente vai ser sempre radial, né? Essas equações são derivadas nesse trabalho aqui. Elas assumem que o dipolo da Terra está alinhado com o polo sul. Então, tem uma diferença, acho que de 11 ou 12 graus, que não está sendo considerada aqui para facilitar as contas. E o campo magnético seria dado por essa expressão aqui, ou seja, ela tem o decaimento com o cubo da distância, etc., para você estar distante da Terra. Tudo isso está levado em conta. E chega-se nessas equações, nas variações temporais dos elementos keplerianos, depende essencialmente do momento magnético, dipolo magnético da Terra, que é uma constante, massa do satélite, comprimento do tether, a corrente que está sendo passada por ele, que pode ser uma constante ou não, e os elementos keplerianos da órbita, inclinação, excentricidade, semi-eixo está aqui, o n, momento médio está aqui, etc. Então, o que eu fiz a mais foi pegar essa expressão conhecida da mecânica orbital, né? Eu transformei dt em dni, que é a anomalia média, porque a minha ideia é obter uma equação que me dá a variação dos elementos keplerianos em um período orbital. Como você tem um baixo impulso, você pode assumir que a excentricidade é constante por um período, a inclinação são constantes por um período, etc. Então, as equações ficaram dessa forma, em função de uma integral agora em dni. E se eu integrar de 0 a 2π, eu pego uma órbita por completo. É para facilitar, para você não ter que pensar qual é o período, para integrar entre 0 e um período orbital, que daria a mesma coisa, mas aí você teria que ficar escrevendo expressões para o período orbital, que dependem do semi-eixo, e acho que ficaria mais complicado. Então, tem uma equação para variação por período orbital de cada um dos elementos. Semi-eixo, excentricidade, longitude do nodo ascendente, inclinação, longitude do nodo ascendente aqui embaixo, argumento do perigeu e inclinação. Esse mesmo trabalho, ele mostra qual é a melhor lei para a corrente para você alterar os elementos orbitais. Então, se você quiser mudar semi-eixo maior, o I constante é mais eficiente. Para excentricidade, I cosseno Ni, onde Ni é a anomalia verdadeira do satélite. Para inclinação, I cosseno de 2, omeguinha mais Mi. Argumento do perigeu, I seno Ni. E a mais importante para essa ideia de você manter órbitas síncronas artificiais seria I seno de 2, omeguinha mais omegão. Mas é claro que quando você põe uma lei como essa, você vai focar em alterar o elemento correspondente, mas vai mudar os outros também. Então eu fiz uma integral por um período para todas as leis, para ver o quanto cada uma dessa lei altera todos os elementos orbitais, para ver se eu estou fazendo bobagem ou não. Então, por exemplo, essa lei aqui, que é a que eu vou usar para controlar o omegão, ele faz em omegão uma alteração da ordem de 10 a menos 9 por período orbital. Em omeguinha, 10 a menos 12. Então, 1000 vezes menor. Em excentricidade, 10 a menos 14. Em inclinação, 10 a menos 17. Em semi-eixo, 10 a menos 10 metros. Ou seja, aqui eu tenho uma certa confiança de que quando eu aplicar essa lei para eu alterar minha longitude do nodo ascendente, eu não vou fazer um estrago muito grande nesses outros. O que mais altera é a longitude do nodo ascendente, a longitude do perigeu, mas como eu vou focar em satélite sensorial remoto, a excentricidade é quase zero. Então, a alteração que eu faço nas altitudes, etc., ao deslocar um pouquinho a longitude o argumento do perigeu é muito pequeno, porque eu estou falando de uma excentricidade de praticamente zero, é uma órbita quase circular. Então, aonde está o meu perigeu é uma questão mais matemática do que física, né?
E lembrando que invertendo a corrente, eu vou inverter o sinal. Então, se eu trocar essa corrente, em vez de mais I para menos I, eu troco todos esses sinais aqui. Por isso que tem mais e tem menos. Então, isso para mim deu uma confiança de que eu posso fazer isso. Então, eu passei a focar o trabalho em olhar a variação do ômega, porque eu quero que a variação desse ômega pelo tethers complemente a minha variação do J2 para me dar uma órbita com delta ômega correspondente a um ômega ponto de 0,9865 graus por dia, sem atender às condições naturais de uma órbita sunsíncrona. Então eu vejo quanto eu pego esse número que eu obtenho aqui, multiplico por 24 horas, divido pelo período do veículo, o período orbital do veículo, então eu sei quanto o meu tether vai fazer ele variar por órbita. Quer dizer, isso é o que ele varia por órbita. Ao multiplicar por 24 e dividir pelo período, eu sei quanto ele varia por dia. Porque aí eu quero igualar isso ao 9,865 menos a variação do J2. Aí dá para fazer gráficos mais ou menos assim, né? Eu peguei essa equação, essa equação depende do I, da constante do I, né? Eu vou usar aquela lei de cossenos, mas ele tem uma constante aqui, que é o valor máximo da intensidade. Então, esses resultados foram plotados em função de I vezes L, só para ser mais genérico. Então, eu fixo uma excentricidade, e aqui eu estou colocando o semi-eixo, a inclinação, e nessa cor tem I vezes L. Então, a leitura disso é assim, aqui eu estou no zero. O zero vai ser, acho que é essa linha aqui. Então, aqui eu não preciso do tether, eu tenho a órbita natural. Se eu quiser vir um pouco para cá, se eu fosse deslocar todo esse pedaço para cá, eu teria que chegar na linha do 10 a 8. Tá? Se eu quiser ir mais além, é 2 vezes 10 a 8. Então, eu vejo quanto de IL eu consigo produzir. Eu preciso para eu manter a órbita mais distante. Claro, se eu quiser uma órbita muito distante, eu vou precisar de comprimentos e correntes que talvez não sejam realísticas no momento. Mas se eu precisar variar menos, aí eu consigo. Então, você tem a praticidade disso vai depender do quanto você quer fugir das condições naturais. Mas lembrando sempre que o tether vai servir também para manutenção orbital, de manter o delta-A, e vai servir para deórbite. Então, na verdade, esse daqui é um ganho extra que eu tenho por utilizar o tether. Aqui, o que eu mudei aqui? Aqui eu mudei a inclinação, né? Aqui eu coloquei um intervalo bem amplo de inclinação. Aqui eu já coloquei inclinações mais próximas das inclinações normais, né? Então eu já teria aqui, acho que é essa linha aqui, depois do amarelinho, essa aqui é a linha do zero, a linha da natural. Veja que o espectro é pequeno, né? Eu estou indo só até um 8 e pouco vezes 10 a sexta. Aqui eu consigo chegar até 1,4 se eu tiver um IL grande bastante. Aqui é a mesma coisa, só que construído com uma excentricidade de 0,07. Né? Na verdade, os gráficos quase não mudam, porque a dependência com a excentricidade é relativamente pequena. Foi só para avaliar mesmo essa questão. Mas aqui já surgem valores da ordem de 10 a 7, por exemplo, esse produto IL, lembrando que o L está em metros, né? E o I está em ampere. A mesma coisa com uma excentricidade um pouco maior, também obtém valores 10 a 7, que teria valores menores intermediários aqui nessa faixa. Bom, qual seria a vantagem disso, então? Qual seria a relevância disso para sensoriamento remoto? Seria você ter algumas órbitas assíncronas para você manter esse princípio, que é interessante para o satélite de sensoriamento remoto, porém variando um pouco, dando um pouco mais de opções para semi-eixo, inclinação e até excentricidade. Olhando na literatura, eu estava buscando que valores que amperagem é razoável para um tether, né? Se você for usar plasma, como a maioria dos trabalhos sugerem, você fica meio limitado a 5, 10 amperes, mais ou menos. Mas já existem pessoas, como esse trabalho aqui, que desenvolveu a ideia de você usar uma bateria a bordo dele. Ela ajudaria, inclusive, do ponto de vista de você manter esse cabo esticado, tendo massas na pontas, né, usar o gradiente de gravidade para mantê-lo.
Detalhes de como fazer isso foge ao meu conhecimento, eu não conheço o suficiente de baterias, etc. Mas a conclusão é que ele coloca como sendo possível você ter corrente até de 1000 amperes utilizando baterias de tamanhos razoáveis para ser colocado num satélite. Se você fizer isso, então com uma amperagem grande, você não precisa usar téteres muito grandes. Fazendo algumas simulações, aqui é uma outra observação interessante. Os SSOs, eles só podem estar limitados a 12.300. A partir disso, não existe mais solução. Não é que você precisa mudar muito a inclinação, etc. Simplesmente não existe mais soluções para isso. Não há excentricidade e inclinação que gere uma órbita sensíncrona acima disso. Nesses gráficos, a gente vê que tem soluções que vão até 20 mil quilômetros ou até mais do que isso, né? Claro, eles ainda exigem tamanhos de cabos que talvez não sejam tão realistas no momento. Mas se você pega 1000 amperes aqui, na verdade daria um cabo de 100 quilômetros. As pessoas que falam em cabos espaciais falam em levá-lo da superfície da Terra até a órbita geossíncrona, que tem 35 mil quilômetros de altitude. Então 100 quilômetros talvez não seja tanto assim nessa altitude. Mas, de qualquer forma, isso aqui mostra que, do ponto de vista de mecânica orbital, existem soluções. Você pode gerar órbitas sensíncronas com tétris, embora a aplicabilidade disso seja discutível com altitudes tão elevadas como essa, né? Ele mostra também flexibilidade em inclinação, né? Veja que normalmente você está na faixa de 1,7 radianos de inclinação, você consegue reduzir até 1,5, 1,2 radianos, é uma diferença grande de inclinação. Você pode colocar numa inclinação diferente para atender algum outro requisito da missão. Ou você pode tolerar erros bastante grandes na inclinação sem ter que corrigir a inclinação, só fazendo esse ajuste. O que é melhor, corrigir a inclinação ou usar essa técnica, é caso a caso. Então, o que tem aqui é uma opção, uma possibilidade de. Para deorbiting, o processo fica ainda mais simples, né? Desorbitar um satélite, você precisa passar uma corrente no sentido de que gere uma força contrária à direção do movimento, né? Para que você vá sucessivamente reduzindo a velocidade, isso faz cair o semi-eixo, para que você reduz o semi-eixo, ele vai entrando mais e mais na atmosfera, até que a atmosfera dá conta do serviço por completo. Então dá para fazer alguma coisa mais ou menos simples, né? Eu já tinha uma expressão para o ΔA, que é o quanto o semi-eixo vai variar por período orbital do satélite, em função disso aqui. A literatura me mostrou que para eu mudar ΔA, o melhor é um I constante, então ele não depende mais de μ, eu posso jogar esse I para fora da integral, e sobra uma integral que dá para resolver, que é simplesmente integral de dni, integral de 2e cosseno ni, o 2e é constante, sai para fora, porque você assume que a, e e i são constantes durante um período orbital. Aqui o 8e quadrado sai para fora, sobra integrais triviais, que dá uma equação como essa. Substituindo o n pela lei de Kepler, né, o n2 ao cubo é uma constante conhecida, então o ΔA passa a ser uma função desses elementos aqui, da órbita, excentricidade aqui, inclinação aqui. O semi-eixo desapareceu, surpreendentemente, e ele existia aqui, porque eu combinei o semi-eixo com o n pela lei de Kepler. Então, agora, o meu ΔA, por órbita, ele passa a impressão errada, já me perguntaram isso antes, de que ele não depende do A. Mas não é bem verdade, porque esse é o ΔA por revolução. Se você, por período orbital. Se você estiver numa órbita alta, o período orbital vai ser muito maior do que numa órbita baixa. Então, sim, o efeito de estar mais longe da Terra diminui o efeito do tétrio porque o campo magnético cai, está presente aqui sim, porque eu vou obter esse mesmo ΔA, mas num tempo muito maior, porque o meu período orbital vai ser maior no A maior. Se eu voltasse para a expressão anterior, aparecia aqui essa dependência do A, como aparece aqui a dependência do A. Aí dá para construir gráficos como esse, né? Eu peguei essa equação aqui e passei o n para o outro lado, porque eu não queria deixar uma dependência com a massa, eu não quero fazer um gráfico que me mostre um satélite só. Então eu passei esse m para lá. Passando esse m para lá, sobra só parâmetros que dependem da órbita, da massa da Terra, constante gravitacional, tamanho e amperagem.
Aí fica mais fácil. Eu mostrei aqui em função da amperagem, usando uma amperagem baixa, tá, típica da literatura, de 1 a 5, eu deixei de lado aquela ideia de 1000 amperes, que é um equipamento diferente, e coloquei aqui o comprimento do tether em metros, né? Então você vê por aqui o quanto você precisa. Se você tiver, esse gráfico seria assim, se você tiver 4 amperes, mais ou menos 2.000 metros de cabo, você vai ter um M delta A de 2 vezes 10 a sexta. Se o seu satélite tiver 1.000 quilos, isso vai ser 2 vezes 10 a terceira, isso vai ser 2.000 metros. Então, para cada órbita do satélite, você cairia 2.000 metros. Se você pensar que dá para ter uma amperagem de 1.000, como propõe a literatura, ficaria coisas muito mais rápidas ou então distâncias muito menores. Se você trocar 5 ampere por 1.000 ampere, é um fator de 20. Você vai trocar 2.000, você vai trocar por 1.000, ou seja, seria 1 quilômetro de cabo para fazer esse mesmo efeito. Isso depende da inclinação, logicamente, porque o campo magnético depende, né? Então, esse daqui é para a órbita equatorial, onde tem mais efeito. Aqui você já diminui um pouco o efeito para 30 graus, mas vê que não diminui tanto, né? Ele passou de 1, 10 a 7 para 1,2 para 1. Então, até 30 graus você consegue ainda ter bons resultados. Aqui tem o exemplo calculado, né? Se você tivesse um satélite a 2.000 quilos, a 600 quilômetros de altitude, e você quer desorbitá-lo em aproximadamente 270 dias, então um cabo de 2 quilômetros e 5 amperes bastaria. Aqui eu vi ao contrário. Qual é o tamanho da órbita? Assumir que se você derrubar ele de 600 para algo na faixa de 200, a atmosfera fará o resto para você. Em quanto tempo ele chega nessa altitude? Aí eu vejo qual é o I delta A que eu preciso, aí eu vou lá no I delta M, não, M delta M, eu sei o M delta A que eu preciso, porque eu estabeleço o tempo de queda, então eu sei quanto eu tenho que cair por período orbital, e eu sei o período orbital, aí eu vejo que opções eu tenho para isso. Eu vi que 2 km, 5 amperes, basta. Mas, cair em 270 dias é um tempo curto, né? Se a regra mais restrita está se falando em 5 anos, então eu não precisaria de tudo isso. Um cabo de 5 amperes e 300 metros fariam ele decair em 5 anos. Se eu pensar em decair em 25 anos, um cabo de 6 metros, algo bastante pequeno, e 10 amperes, faria o resultado. Ou seja, isso mostra uma forma de você retirar ele de órbita, ao mesmo tempo onde você consegue, com o mesmo equipamento, retirá-lo de órbita, fazer aumento do semi-eixo para fazer station keeping durante a missão e, ao mesmo tempo, ampliar o escopo de órbitas assíncronas, saindo das exclusivamente naturais, para colocar aquelas que são artificiais, né? Artificiais no sentido de ter outra força. Eu acho que eu entendi desse estudo aqui que o teto eletronuclear é interessante como alternativa para isso. Outras existem, tá? Os papers originais que eu vi simplesmente consideravam um baixo empuxo. Você pode pôr um motor elétrico, alguma coisa assim, que pode fazer coisas parecidas aí. É só uma questão de olhar opções, né? 34 minutos era mais ou menos o que eu tinha planejado, entre 30 e 40. Eu fico disponível aí para perguntas e debates. Vocês tenham interesse. Obrigado, Bertachini. Apresentação sem dúvida interessante e bem didática. Acho que deu principalmente para o pessoal conseguir acompanhar os alunos novos. Assim, acho que muito bom. Bom, estamos abertos agora então a perguntas. Alan, por favor. Só uma pergunta, Bertachini. Nesse último que você falou de 25 anos, ou desse prazo, qual que seria a massa, qual a massa que você considerou a massa do satélite? Para fazer esses cálculos? Eu mantive aquele satélite de 2.000 quilos, que é um satélite extremamente pesado, ou seja, você teria resultados, você precisaria muito menos cabo de tether, muito menos amperagem, para tirar os satélites pequenos aí de 100 quilos, por aí, que são mais comuns. Eu diria que eu coloquei uma massa exagerada.
Eu acho que seria até mais lógico colocar massas menores. É um caso bem extremo mesmo. Eu queria ver se precisava de tether muito gigante para os satélites grandes. Se fosse um CubeSat, então, seria necessário bem menos nessa lógica. Muito menos. Muito menos. Com cabos de pouquíssimos metros, você faria isso em menos do que 5 anos. A massa é um elemento importante, é uma boa pergunta, eu não tinha enfatizado isso. Eu coloquei realmente a conta que eu fiz. É só olhar com aquele gráfico, você vê qualquer valor, na verdade, né? Mas eu fiz a leitura de um exemplo exagerado. Talvez acho que para a hora de remontar esse artigo, eu vou colocar uma massa menor. Foi boa dica. Tá bem. Obrigado, Alan. Mais alguém? Alguma outra pergunta, comentário? Jean, pode falar, por favor? Parabéns, Bertachini, pela apresentação, um estudo interessante. Também nessa questão dos 25 anos, aí no caso, como tendo uma bateria, né? Essa bateria, no caso, para durar esse período, teria painel solar para recarregar, como seria mais ou menos a ideia? E uma outra questão é em relação às equações. Nesse estudo que você faz, você assume a órbita heliosíncrona do efeito natural J2. Então, por esse motivo, ele não aparece nas suas equações, né? Ali é somente o que você vai alterar, né? Para cima ou para baixo, digamos assim, o que você mostrou. É isso mesmo? Ele é um complemento, né? Talvez eu tivesse colocado uma equação melhor aí. Porque, na verdade, o meu ômega ponto vai ser o ômega ponto devido ao J2 mais o devido ao tether. Então, eu passei para o outro lado. Então, o que eu estou buscando é o quanto eu preciso do tether para ele complementar o J2 de tal forma que ele chegue no 9,865 graus por dia. Então, quanto à bateria, na verdade, eu não fiz nenhum estudo detalhado de bateria, ele foge um pouco ao meu conhecimento. O que eu fiz foi procurar na literatura o que tinha das pessoas que trabalham na área. Aí eu vi que 5 amperes, 10 amperes é um valor que praticamente todo mundo usa. Eu acho que ele é obtido do plasma, né? O próprio plasma que você tem lá fora dá conta disso. Aí eu vi um paper e li esse paper e achei bastante interessante. Ele dizia, ok, se você for usar o plasma, você vai obter poucos amperes. Mas se você for colocar uma bateria, você vai obter muito mais. Eu não saberia responder sobre duração de bateria, etc., mas, de qualquer forma, se você levar em conta, por exemplo, a massa, como a pergunta do Alan, você faz isso em poucos meses, se você pegar um satélite pequeno. Então, se a bateria se mostrar difícil de ser mantida por 25 anos para um satélite de 2.000 quilos, você pode reduzir o uso para satélites menores, ou você pode considerar que não vai fazer em 25 anos. Essa bateria, por exemplo, é para dar 1.000 amperes. Então, se você colocar 1.000 amperes nessa conta, aquelas contas estavam feitas todas com 5 e 10 amperes. A bateria vai colocar para 1.000. Então, esses 25 anos vai ser reduzido para muito menos do que 1. Você só vai usar a bateria se você quiser uma amperagem muito grande para fazer o serviço muito rápido. Aí a preocupação com a duração da bateria deixa de ser menor. Se você não for usar a bateria, for usar a amperagem pequena, aí você não precisa da bateria. Aí você pode usar o plasma. Perfeito, obrigado. Obrigado, Jean. Mais alguém? Alguma outra pergunta ou comentário? Aqui, não. Vilena. Pode falar, Vilena, por favor. Tá no mudo, Vilena. Aí a pergunta fica fácil, eu não escuto. Se você colocar aí também, nessa altura, uma influência da pressão de radiação, alguma coisa, altera alguma coisa, não, né? Certamente. Dependendo da área sobre massa do veículo, altera sim. Pode alterar para melhor ou para pior. É uma ideia interessante a ser pesquisada. Tá, obrigado. Parabéns, muito bom, muito bom. Obrigado. Muita Obrigado, engenharia no meio. Obrigado, Vilena. É isso que eu pensei, dá para fazer com velas solares que eu falei para o Lucas. Uhum, ótima ideia. Deve dar também. Mais alguém? Alguma outra colocação? Bertachini, essa questão de tetras, eu sei que já foram feitas prova de conceito e tal. Tem alguém usando? Tem satélites sendo usados na prática? Não para testar, mas que tem tetras previsto na concepção? Previsto
Tem, principalmente na questão de retirar detritos, né? Isso aí é mais usado para retirar detritos. Então, tem muita gente estudando, eu acho que missão funcionando, que eu saiba, não. Mas planejadas, sim, no sentido de você ter um teto eletrodinâmico como esse num satélite, aí o que ele vai fazer? Você vai pôr a corrente numa direção para ele subir de órbita até chegar no satélite que você quer. Aí você gruda nele, o que você quer derrubar. Aí você inverte a corrente e desce. Quando estiver perto da atmosfera, você larga ele para cair, com o tether você sobe ele de novo para ele não cair e ele buscar outro. Então, essa é uma ideia que está sendo bastante estudada. Eu acho que isso haverá no futuro não muito distante, já tem muitos planos para isso. Agora, funcionando no momento que eu saiba, não, mas já foram feitos vários testes. O próprio ônibus espacial, no tempo do ônibus espacial, fez testes, etc. Isso eu já vi. Legal, legal, legal. Não, e essa questão do detritos espaciais seria bastante funcional isso, né? Eu acho que esse vai ser dos métodos mais usados para você tirar detrito espacial, porque ele tem essa facilidade. Você só precisa de uma corrente para ficar subindo e descendo, e não precisa subir e descer muito, né? Você vai, sei lá, 100 km para cima, pega um. No que você desce 100, 200 km para baixo, ele já pega uma parte densa da atmosfera, a atmosfera faz o serviço para você. Você não precisa baixar ele até a superfície da Terra. E aí sobe para fazer outro. Só para fazer outro. Perfeito. É um estoque infinito, porque se você faz isso com amperagem baixa, você usa o plasma que tem em torno da Terra como fonte de elétrons, que é uma fonte virtualmente inesgotável de elétrons. Então, você tem uma bateria infinita aí. E aí você esse tether seria basicamente um CubeSat, alguma coisa assim? Seria suficiente para levar ele e trazer, ou teria que ser algo mais? Você tem que ter duas pontas e o cabo. E uma ponta em cima e uma ponta embaixo para fazer gradiente gravitacional, porque a massa do tether em si é muito pequenininha. Então, é um esquema como aquele desenho inicial. Você tem duas massas aqui, prende e faz qualquer coisa. Você pode ter um CubeSat em cada ponta, por exemplo. É isso que eu estava falando. Isso, legal, legal. Não, ótimo, ótimo. Muito interessante. Mais alguém? Mais alguma colocação? Mais alguma observação? Vilena? Não, José, tudo bem? Oi, Bertechini. Olá, José. Todos, obrigado pelo seminário. Até essa pergunta que o Otton fez agora, até pensando na questão na parte de exploração espacial, como que você vê as possibilidades de adaptação desses conceitos em exploração de luas e outros planetas também, ou asteroides? Você acha que tem alguma perspectiva mais factível nos próximos anos? Então, para você ir até esses corpos, não, porque você precisa do campo magnético em torno dele. Então, por exemplo, perto da Terra você tem um campo magnético. Se você fugir da Terra, você perde esse campo magnético. Eu acho que no meio interestelar, eu não sou muito astrônomo aí, mas eu acho que não tem um campo magnético tão forte como tem o da Terra, que sirva para você tocar isso. Mas eu já vi trabalhos explorando missões em torno de Júpiter, que tem um campo magnético forte. Então, você iria até ele de outra forma, e você pode usar para fazer manobras em torno de Júpiter, que tem um campo magnético muito forte. Asteroides não tem campo magnético, essas coisas, então eu não vejo perspectiva. Mas planetas como Júpiter, eu já vi estudos na literatura que abordam exatamente esse ponto. Como usar um tether eletrodinâmico em torno de Júpiter. Então, nesse caso, talvez daria para usar toda essa dinâmica do tether, modelar um sistema de controle, fazer todo aquele design de otimização de trajetórias, o tour das luas de Júpiter, talvez usando... Em torno das luas, provavelmente. Eu não sei te dizer se o campo magnético de Júpiter chega até as luas. Eu acho que chega, porque uma das confusões que um dos problemas que você tem para visitar Io, por exemplo, é que ele está perto de Júpiter e tem um campo magnético forte e isso prejudica todos os equipamentos. É uma das razões pela qual não se tem orbitadores de Io até o momento. Você coloca numa órbita mais excêntrica para ele ficar mais tempo longe de Júpiter e passar. Então, até Io, Júpiter tem um campo magnético forte, com certeza. Até a Europa, pelo menos. Eu acho que tem. Até Calisto. Mesmo a Europa Clipper não vai ficar o tempo todo lá por causa disso. Então o campo magnético de Júpiter permitiria você fazer tour pelas luas usando isso. Né? Se eu não estou enganado aqui do grupo, o Gabriel chegou no pós-doc dele na Espanha a estudar, né, um pouco dessa questão, da aplicação disso para o campo magnético de Júpiter, dos tethers. Ele talvez poderia falar um pouquinho mais disso, mas realmente é uma boa ideia, talvez, para... Eu ficaria curioso modelar a dinâmica, né? Como um sistema essa de propulsão, se
Porque eu sei que tem um tipo de modelo de propulsão, mas matematicamente talvez seja parecido, é só uma questão das magnitudes, dos pesos que você distribui, se você, por exemplo, for descrever como série de Fourier, talvez, né? Precisa ver também o quanto o campo magnético de Júpiter é inclinado em relação a Júpiter. A Terra, essas equações que eu fiz são assumindo que fossem iguais, né? O que dá um erro de uns 11 graus. Se o erro for maior em Júpiter, precisaria uma modelagem um pouco melhor. Não sei dizer. Sim. Perfeito, muito obrigado, agradeço. Não. Pelo trabalho. Valeu, Josué. Obrigado. Mais alguém? Não? Vou agradecer novamente ao Bertacchini. Obrigado, Bertacchini. É um prazer estar aqui. Valeu.